Você já se perguntou o que faz o vereador da sua cidade? O vereador é o transformador da sociedade. É como se ele fosse o deputado do município. Para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje 57.261 representantes nas câmaras municipais. Está na hora de saber mais sobre o trabalho dos vereadores. Esse é o Município Brasil. Dinheiro na conta. Estados e municípios devem receber 21 bilhões de reais a mais ainda este ano. Legislativo em marcha. O encontro que reuniu vereadores de todos os cantos na capital do país. Parceria de peso. Veja como o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso mudou a vida de pequenos agricultores. É no quadro Cidade Modelo. Tem muita gente no Brasil que entrou na justiça contra o governo, ganhou, mas até hoje não viu a cor do dinheiro. São os casos de quem tem precatórios a receber. A boa notícia é que muito em breve estados e municípios vão poder quitar parte dessas dívidas. Dá só uma olhada no giro. O Caixa de estados e municípios vai ganhar um reforço. É que foi sancionada a lei que permite a eles usar parte dos depósitos judiciais. Esse é o nome dado ao dinheiro recolhido pelos contribuintes que tenham alguma pendência na justiça com o setor público. Os recursos poderão ser usados para o pagamento de precatórios, dívida pública, investimentos e despesas previdenciárias. Graças à lei, já em 2015, governadores e prefeitos devem contar com novos 21 bilhões de reais. Avançou no Congresso a proposta de emenda à Constituição que proíbe a criação de responsabilidades para estados e municípios sem a garantia do respectivo recurso. Mas o governo só será obrigado a repassar o dinheiro para cobrir novos gastos se a despesa adicional estiver prevista no orçamento. A matéria, que é prioridade para o movimento municipalista, ainda precisa ser analisada pelos senadores. Para garantir transparência à gestão municipal, um setor da administração precisa estar com o trabalho em dia. É o controle interno. Quem explica isso melhor é o especialista em gestão pública, Paulo Graziotti. Controle interno é o conjunto de cuidados, procedimentos e políticas existentes nas organizações públicas à vista do que determina o artigo 74 da Constituição Federal. Ele se presta a mostrar para a sociedade que o gasto público está sendo realizado de forma correta, de acordo com as normas, com os regulamentos, com a legislação pertinente. Ele é muito importante. Por quê? Porque toda a política pública ela visa a atender uma necessidade social. E esse atendimento há que ser feito à luz do princípio da legalidade, da eficiência, da economicidade, enfim, aqueles princípios constitucionais que devem reger todo o ato da administração pública. Nesse sentido, o controle interno ele vai preservar também a administração municipal diante de possíveis consequências indesejadas junto aos órgãos externos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, órgãos policiais, mas principalmente perante o controle social, porque o cidadão brasileiro está cada vez mais informado e participante do processo de cidadania. O controle interno ele é obrigatório. No âmbito federal, nós temos o artigo 74 da Constituição, que fala que todos os poderes da União deverão ter o seu sistema de controle interno respectivo. É importante que o município tenha uma pessoa responsável pela ação de controle interno. Existindo o controle interno, os controllers e os auditores internos poderão auxiliar a administração no sentido de detectar falhas, mitigar riscos e já imediatamente sinalizar para a administração a adoção de medidas corretivas cabíveis. Senhor e senhora prefeito, fica aqui um recado nosso final. Fortaleça os seus órgãos de controle, fortaleça o seu aparato de controle e de gerenciamento de risco. A sociedade contribuinte agradece.
Em Cuiabá, Mato Grosso, os negócios de pequenos agricultores iam de mal a pior por falta de conhecimento gerencial. Mas isso mudou por lá depois que as cooperativas buscaram o apoio da Universidade Federal. É mais um projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil. A gente não precisa ter ganância para ter as coisas, mas a gente precisa ter objetivos claros. Na maioria dos processos que a gente fez, a gente acabou tendo prejuízos, financeiros e desgastes físicos que a gente vinha tendo de tentar e não conseguir alavancar o processo. O Sistema Integrado de Inovação Tecnológica e Social, ele foi pensado para solucionar problemas de geração de renda e inclusão social. Isso só seria viável se dentro da universidade fosse criada uma estrutura de incubação desses empreendimentos. As organizações por si só, as cooperativas e associações, também se relacionam. Então, a partir dessas relações que são construídas, elas passam a fazer parte do sistema. E esse sistema que a gente utiliza, você consegue, através do trabalho que você faz com cada unidade em si, e depois você cruzar esses conhecimentos entre eles. Então, os problemas que surgem no setor produtivo passam a ser temas de monografias, dissertações, e aí sempre há uma cumplicidade entre universidade e cooperativa. Hoje, atualmente, são 13 empreendimentos que são incubados. Então, somos 7 cooperativas e 6 associações. Então, em todas essas organizações, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos. A gente começou a sentir que está tendo resultado, o pessoal está tendo continuidade nesse trabalho todo. E vem crescendo cada vez mais essa procura. Hoje estou construindo uma casa, uma bela casa, a gente fala entre nós, eu e minha esposa, nós temos um castelo, a qual veio disso aqui. Quando a gente completa 18 anos, não é só a idade que muda, não. Votar, por exemplo, vira obrigação. Dá até para tirar a tão sonhada carteira de motorista. E quem diria, é possível se candidatar a vereador. Mas você sabe o que esses políticos fazem por você? Meu nome é Alessandro Alves Leite, sou mais conhecido como Sandro aqui no município Planaltino. Sou agente comunitário de saúde licenciado, né? Então eu fazia visitas domiciliares, orientando o pessoal sobre questões geral de saúde, né? No programa Saúde da Família. E não foram só as portas das casas de Planaltina de Goiás que se abriram para Sandro. As da política também. Foi assim que ele virou vereador. A Câmara de Vereadores, ela não apenas legisla, edita as leis municipais, mas também ela exerce a fiscalização das contas do município. A importância do vereador é a proximidade que ele tem da população, da comunidade, dos bairros. Devem, na medida do possível, como são aqueles que estão mais próximos da população, serem porta-vozes, né, das aspirações, dos desejos, das vontades dessa população. Um dos projetos que Sandro mais se orgulha de ter proposto é o que estabelece o plantão noturno das farmácias. Antes, elas funcionavam até às 9, 10 da noite. Quem tinha uma emergência precisava esperar até o dia seguinte para conseguir comprar o remédio. Agora, tem sempre pelo menos uma farmácia aberta durante toda a noite e a madrugada. Mas Sandro reconhece as limitações do cargo. Quando você está do lado de fora, você pensa, eu vou entrar e vou mudar, vou fazer a diferença, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pensa que pode realmente tudo. E aí quando você entra, você esbarra nas questões que tem a limitação para você legislar e também tem as questões do colegiado, porque às vezes sua ideia é interessante, mas os outros vereadores não acompanham e não entendem que é boa. O vereador ele auxilia o prefeito. Mas aqui não está acontecendo isso. Nunca vi para que serve vereador, eu não sei. Não vejo vereador fazer nada aqui. A comunidade não entende muito o papel do político e acha que todos são iguais, não são. Mas assim, se eu não entendo o meu papel, eu como vereador,
Como é que a sociedade vai entender? Eu acredito que o povo sabe que o vereador, que o cargo é esse, mas ele não acredita mais nas pessoas, né? Nos políticos. E tem ainda o despreparo dos eleitos. A gente vê o despreparo e o desconhecimento da coisa pública. Noções básicas de administração pública a gente percebe que as pessoas não têm. Então dificulta muito na hora da discussão. Você apresenta alguns pontos e a pessoa, por não conhecer a administração pública e não conhecer da própria legislação municipal, aí dificulta muito mais a discussão, né? Defendo que o vereador tem que ser muito mais do que um líder. Ele tem que ser, primeiro, na medida que ele assumir o seu papel como um membro do Poder Legislativo Municipal, ele tem que entender o que ele vai fazer no plenário na Câmara. Ele tem que saber como que é primeiro o regimento da Câmara Municipal de Vereadores. Depois saber a lei orgânica do município, que é isso que ele vai fazer. Ele vai legislar nas questões do município. Se nós tivermos uma Câmara Municipal atuante, isso certamente vai significar que a administração local ela vai também desenvolver o seu trabalho da melhor maneira. Por quê? Porque o prefeito vai estar o tempo inteiro sendo fiscalizado. O ideal é que tanto o Executivo Municipal como o Legislativo Municipal estejam unidos na hora de encaminhar os reclamos da comunidade para que você tenha um município próspero, que arrecade, né, os recursos da melhor forma possível e principalmente possa aplicá-los para o bem coletivo em prol do bem-estar de toda a população municipal. E falando nisso, em agosto foi a vez dos vereadores marcharem a Brasília. Daqui a pouco a gente conta como foi. Antes, você vai conhecer um município que se destaca como grande produtor de petróleo e gás natural em nosso país. Eu estou falando de Linhares, que fica lá no Espírito Santo. Olha aí o estado participando pela primeira vez do quadro Sou Daqui. As fotos são do Felipe Reis, Fabrício Marvila, Bruno Sibilho e Tiago Cal.